Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui um convidado tão especial. Hoje eu tenho aqui, gente, o Norton Falcão, formado em publicidade em 2008. E por que eu estou tão emocionada de receber o Norton? Primeiro, o Norton é responsável pela identidade visual deste projeto Experiências Inspiradoras. Assim que o projeto foi pensado em 2016, o Norton foi, então, na época, designer da UFC, hoje ele é coordenador adjunto de comunicação e marketing da UFC. E na época o professor Nonato Lima designou o Norton como designer para fazer a identidade visual do projeto. Então foi aí que eu conheci o Norton. Algum tempo depois, eu fui convidada para a banca de mestrado do Norton, na Universidade Federal de Pernambuco. E depois, em 2020, eis que eu ganho de presente o Norton como coordenador adjunto da UFC Informa, da Coordenadoria de Comunicação e Marketing da UFC, da qual eu era coordenadora. Então, receber você, Norton, aqui é muita honra para mim. Honra é minha também. Muito bastante. Obrigada por ter aceito. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar conversando contigo mais uma vez, né? Outro aí momento de relacionamento, né? Que coisa linda. Norton, estamos aí. Estamos aqui também inaugurando um novo cenário no Salão Dourado. Tá vendo como é? A gente aproveita os de casa para testar novidade. Mas eu acho que esse cenário também vai ficar bem bacana. Então, Norton, a nossa conversa é bem formal, você já conhece o projeto, né? Mas então vamos devagar, que eu sei que sua trajetória é linda, é muito rica. Eu conheço parte dela, mas eu sei que tem muita coisa nesse caminho aí que eu não conheço. E eu queria que tu começasse me falando um pouco da tua vida na universidade, na vida acadêmica, escolher publicidade, e aí depois a gente vai para a vida profissional. Bacana. Agradeço aqui, Cláudia, essa oportunidade de estar conversando, né? Acho que sempre é importante a gente contar como foi a nossa trajetória na universidade, contar como está sendo agora para a gente conseguir, né, trocar experiências e ajudar aí quem está entrando, né, quem está pensando em cursar um curso superior, né? Pois bem, eu escolhi publicidade, depois de muito tempo foi que eu fui saber o porquê que eu escolhi publicidade, né? Quando eu fazia o ensino médio, eu fazia o ensino médio numa escola particular, né? Então, os grandes cursos, assim, as grandes, digamos assim, a vontade de todo mundo era fazer medicina, direito, odonto, né? Psicologia, são aqueles cursos mais tradicionais, digamos assim, né? E eu já tinha dois irmãos, na época eu fazia direito, hoje são advogados, então a família pensava, serão 3 advogados, né? Mas eu não tinha nenhuma intenção em fazer algum curso como, tipo, direito, medicina, na época, né? Eu acho que hoje a gente está mais aberto, né, para algumas experiências mais desafiadoras. E aí eu sempre tive muita curiosidade por artes gráficas. Então, tipo, achava muito legal um grafite, achava muito bonito uma tela de pintura, então, né, tal. E aí eu comecei a procurar mesmo onde eu poderia me encaixar. E no colégio que eu estudava, eu fiz uma coisa muito simples, que eu não sei nem se as pessoas fazem hoje, que foi um teste vocacional. E aí no teste vocacional, um dos itens foi publicidade, né? E eu peguei e fui tentando entender o que era direitinho e tal. Mas eu confesso que eu fui para a universidade sem saber direito o que era. Mas eu tive esse encantamento, né, pela área. E aí eu tentei vestibular, fiz e entrei no curso e gostei e curti. Depois de muito tempo, assim, questão de, sei lá, uns 5 anos atrás, foi que eu fui refletindo, poxa, por que eu esqueci publicidade?
Aí foi que eu consegui entender melhor. Meus pais, eles sempre foram comerciantes, né? E comércio popular, né? Então, assim, meus pais, eles sempre trabalharam com feira, né? Tinha interior, aqui em Fortaleza. Então, o comércio popular é uma forma muito criativa de se vender, né? Então, até hoje, eu lembro dos jingles populares que eu escutava na época, né? Tinha um que era clássico, o cara vendia cotonete, né? Aí o cara vendia cotonete assim, ele gritava nas ruas das feiras. Eu vou quebrar, pague menos, eu vou, 100 cotonetes a R$1. Entendeu? Então, assim, eu acho que a curiosidade pode ter... como é que eu posso dizer? Pode ter lhe despertado, isso, né? Exato, né? Essa questão de a própria venda, a forma criativa, porque a publicidade é muito isso, né? A publicidade é muito venda. Você claro. vende. Você vende produtos, vende ideias. Então, eu acho que a minha referência, que aí foi para essa questão de escolher publicidade. E aí, depois que você se formou, você começou a trabalhar em agência. Como é estagiar? Como foi assim, começar a vida profissional? Então, quando eu entrei na universidade, e como eu não tinha assim, uma referência de pessoas, né, assim, do meu ciclo que era da comunicação, então para mim tudo era muito novo, as pessoas eram novas, os desafios eram muito novos também. E aí eu pensei, não, eu não vou ter preconceito com nada. O que vier, eu vou pegando. Depois eu vejo como é que eu resolvo, né? Então, na universidade, no curso, eu era muito dinâmico. Então, ia ter um evento, eu já queria participar do evento, eu já queria organizar o evento. Mesmo sem saber fazer um folder do evento, eu pesquisava como que era para fazer, aí eu entrava nessa dinâmica, né? E aí, no terceiro semestre, eu consegui um estágio não remunerado numa ONG. Eu participei da seleção e foi muito legal. Fiquei uns 6 meses. E aí, depois desse tempo, eu consegui estágio na prefeitura de Fortaleza. Uma época a prefeitura tinha abrido muito estágio e eu consegui ficar na Secretaria de Educação. Antes de ficar na prefeitura, eu tinha um estágio numa agência de web design, né? E aí eu fiquei também um tempo, 6 meses também nessa... Naquele tempo era bem novo esse assunto. Era bem novo, né? E eu fui sem saber nada, viu? O cara gostou do que eu tinha feito de impresso. Ele disse, sabe fazer web? Eu disse, sei, eu sei fazer. Eu não sabia de nada. Mas eu peguei, né? Mas aí eu peguei a oportunidade, não ia, né? E também eu tinha entendimento que estágio era para você aprender. E eu passei o final de semana lendo a apostila, para poder ver como que fazia, né? Algumas questões mais específicas. E aí fiquei 6 meses, fiz alguns sites, até de grandes marcas aqui de Fortaleza, fiz. Eu tô entregando minha idade, né? Mas eu sou jovem, viu, gente? É porque foi tudo muito novo, né? Mas na época eu fiz da... precoce. Precoce. Mas eu fiz daquela marca de roupa que era muito famosa, a Anne. Eu fiz o site, fiz do Parque Recreio, que era uma churrascaria muito antiga também. Muito antiga não. Muito famosa. Famosa, famosa. Muito famosa. Fiz do Maraponga Marte Moda. Que bacana. Entendeu? E isso tudo nesse estágio. Foram desafios bem interessantes. Porque o design dessa agência, ele foi fazer, eu acho que um intercâmbio em Portugal, ou na Espanha. E ele também era um dos sócios. Aí também para não ter uma questão, um custo, eles pegaram o estagiário, né? E foram formando, a gente foi fazendo esses jobs, né? Como a gente costuma falar. E foi super interessante, foi super legal. E aí depois foi para a prefeitura. Aí na prefeitura eu fiquei como estagiário. Aí depois de 6 meses eu fui efetivado ainda na universidade e fiquei lá durante 8 anos. Foi mesmo? Na prefeitura foi. 8 anos? Eu fiquei 8 anos. 7 a 8 anos na prefeitura. Eu sei que nesse meio tempo você também começou a dar aula, né? Isso. Como foi que aconteceu esse concurso para você? Então, eu tinha muita vontade também, né? Na época de dar aula, de ser docente de ensino superior. Né? E também de cursos técnicos, né? Tive algumas experiências em oficinas, assim, né? De projeto de extensão, né? como ministrando oficina. E eu estava na prefeitura, já na época, eu trabalhava na Secretaria de Educação, era no governo da Luiziane. E aí quando foi em 2009, eu me formei em 2008.1, 2009.2 apareceu uma vaga de substituto na publicidade. Aqui na UFC? Aqui na UFC,
E era a área que eu tinha mais diálogo, né? Que era a área da estética publicitária, né? Programação visual, direção de arte, né? Coisa do tipo. Aí eu tentei, né? Aí fiquei 2 anos na universidade como substituto, né? Um pouquinho depois de um ano de formado. E a partir daí eu fui ingressando em outras instituições, né? Particulares, né? Aí fui professor de algumas instituições particulares aqui de Fortaleza. Aí também do interior, eu fiquei um tempo lá em Quixadá. Mas o meu percurso maior foi na Uninasal, né? Que aí na Uninasal eu entrei como docente e depois eu fiquei como coordenador de curso, né? Eu fiquei na Uninasal até 2018. Aí eu entrei na UFC, eu já era terceirizado na universidade, né? Depois que eu saí da prefeitura, eu era terceirizado. Aí eu fiz o concurso do IF, são 6 vagas, fiquei em 7º, vou ser chamado, em algum dia eu vou ser chamado. Então é só questão de calma e tal. Eu lembro como fosse hoje, o Nonato, a gente numa gráfica, aprovando a revista da pós-graduação, o Nonato disse assim, Norton, eu consegui uma vaga de programador visual para vir te ajudar. Essa vaga eu pedi há muito tempo, então vai ficar na tua equipe, vai ajudar a coordenar e tal. Mas a gente vai abrir concurso, porque tem um concurso recente do IF, a gente vai aproveitar a lista do IF e vai buscar, né? Aí eu disse, sério, Nonato? Ele, sério. Pois eu sou o próximo. Aí ele, Norton, não acredito, eu sou o próximo. Eram 6 vagas, eu passei em 7º, então vai ser você. Aí pronto. Aí, no lugar da Universidade Federal do Ceará fazer um concurso com essa vaga, já que era só uma, ele pegou a lista do IF. O que é permitido, só para explicar, que é permitido, porque são 2 instituições federais, o concurso já válido, né? Isso, o concurso sendo válido, qualquer questão federal pode puxar a lista, né? Isso, lógico, a instituição permitindo, claro. Porque tem algumas que não permitem, porque ele tem a previsão de chamar todos. E aí, se ceder a lista para a instituição, não consegue chamar, né? Aí foi a maior coincidência, né, na vida, né? Coisa abençoada. Aí pronto, aí eu fiquei, aí eu tomei posse em 2015 como servidor, eu tô aqui. Coisa boa, agora, a criança, né? Como você diz, jovem. É um jovem. É um jovem. Jovem. Agora falando assim de design, eu vejo que a área do design ela tem se redefinido, né? Assim, com as redes sociais, ela se tornou mais fácil. Eu tenho medo de usar essa palavra, mas assim, eu também trabalhei em agência há algum tempo. A gente fazia os drafts tudo na mão e depois aquilo tinha que ser refeito. Hoje você com um clique vai lá e faz e constrói. Do seu ponto de vista, isso torna mais fácil ou mais difícil ou apenas mais rápido a vida do design? Como é que você vê essa profissão hoje em dia? Cláudia, assim, eu não consigo classificar se é mais fácil, se é mais difícil, se ajuda ou não. Eu acho que são momentos diferentes, né? E lógico, quem está transitando de um momento para o outro vai conseguir classificar. Se é mais fácil, é mais difícil, né? Isso. Mas eu às vezes eu faço umas conexões que não tem nada a ver, mas depois eu explico. É bom. Mas, tipo, coisa pra de mim, gente da criação. Pronto. Pra mim, design, eu lembro muito da professora de química. Aí você fica, Norton, como é que tu lembra a professora de química falando do design? Porque eu tinha uma professora no ensino médio que ela dizia assim, ela não aceitava que os alunos falassem que química era difícil. Ela, não, eu não aceito de jeito nenhum. Aí ela dizia, gente, química tá em tudo na sua vida. Em tudo na sua vida tem química. A mesma coisa é design. Verdade. Design, se você perceber, ele está em tudo na sua vida. Está no carro que você anda, no telefone que você usa, na cadeira roupa que você senta, na rede que você, ou na roupa que você está, na rede que você deita, entendeu? Então assim, está em tudo, porque design, a gente tem uma leitura no primeiro contato muito simplificada do que é o design, né? Você acha que é só aquele desenho, aquela plaquinha, não, mas o design ele é projeto. Ele é um projeto que precisa resolver um problema, né, e vai colocar aí o usuário e o artefato em diálogo para que esse problema seja solucionado, né, que eles sejam os vetores, né, para solucionar o problema. Né. E eu acho que hoje, com as tecnologias atuais, né, tipo, principalmente com inteligência artificial, eu acho que a gente tem que utilizar para ter
menos trabalho braçal, digamos assim, né? No sentido de você estar fazendo o mesmo movimento, o mesmo comando várias vezes para fazer a mesma peça, entendeu? Você precisa talvez fazer em vez de você buscar passar uma hora procurando uma imagem no banco de imagem, você vai no IA, diz o que você quer e ela te dá, né? Perfeito. Então, eu sinto que é esse o momento, né? Que é uma coisa que a gente pode fazer analogia. Há um tempo atrás, as tipografias, elas eram todos os blocos. Se você for na imprensa universitária, tem lá os blocos, né? Você tem lá, sei lá, a Times New Roman, a tipografia, tá lá os blocos. Do tamanho 10, tamanho 12. Então o cara tinha que montar lá tudo para sair a peça, né? O texto. Hoje não, hoje você vai no computador, você vai lá e diz qual é a tipografia, a inteligência já te dá uma ideia de como aquela tipografia foi usada, por que ela nasceu. Então você consegue ter o banco de dados está mais fácil de ler, digamos assim, entendeu? Você tem um banco de dados parecido, mas ele está mais fácil de você ler, de ter acesso a isso. Mais acessível Mais mesmo, acessível. né? E isso facilita a vida de quem operacionaliza, né, aquilo. Mas, diferente do que muita gente pode imaginar, isso não exclui você ter um método de trabalho, você saber investigar, você saber as ferramentas de investigação, né? Porque design é muito isso, é você entender o problema, que é você pegar ali aquele briefzinho para poder você estar entendendo, né? Aí você faz uma reflexão, ideação do que você quer solucionar, do que você acha que vai dar certo, você valida, prototipa, testa e põe para produção. Né? É muito isso, né? E é interessante que hoje você trabalhando design, eu presenciei você fazendo algumas peças para o negócio de confecção da minha mãe. da sua da confecção da minha mãe. mãe. A feira agora é online, né? Isso, não, agora tudo é online. Agora é tudo online. Norton, da perspectiva do gestor, qual é o olhar do designer para a gestão? Se você fizer um paralelo, né, em termos de ser gestor e pensar em processos, né, no olhar do design você vai ter lá a entrega, que pode ser um artefato, não precisa ser tangível, pode ser algo intangível, né? Nessa entrega, e você vai ter aqueles atores que participam daquele ecossistema, que são nossos colegas de trabalho. Né? Então eu acho que meu papel lá, como gestor e designer, era facilitar o trabalho dos meus colegas. Né? Tentar ver um fluxo que fosse confortável para todo mundo, né? Que as pessoas conseguissem se sentir parte do processo, né? E a partir daí a partir das demandas, a gente ia formatando para que a entrega saísse da melhor forma possível, né? Mas bom para todo mundo, tanto para quem faz, como para quem brifa, como para quem pede, para quem recebe. Então, eu acho que você tem uma gestão de processos e que envolve, principalmente, equipes que têm um volume considerável, né? Uma equipe que tem assim, uma movimentação, uma dinâmica, eu acho que a principal coisa é você cuidar dos colegas enquanto gestor. Né? E eu tive essa experiência mais por olhar de gestor no mestrado. Sim. Porque eu fiz um mestrado em design, né? E o mestrado foi em design de serviços. Né? Aliás, a minha dissertação foi em design de serviços. Que você lê, você lembra, né? Claro, dela, eu lembro, né? Demais. Então eu fiquei muito... como eu já tinha experiência de gestão, então, poxa, que legal. E eu não conhecia essa área de design de serviços, né? Eu não conhecia. E aí eu gostei bastante e estou tentando aplicar na minha dinâmica na universidade, né? Quais são as linhas de design que existe para os designers poderem escolher quem quiser trabalhar na linha? Na publicidade, a gente tem uma aplicação do uso do design para anúncio. Então a gente faz tanto parte de offline como de online, né? Mas algumas aptidões vão aparecendo, né? Então vão ter alguns colegas que vão ter mais facilidades para fazer marca, outros para fazer mais mídia promocional, outros para fazer editorial. Quem se forma em design hoje, né, diferente da nossa formação, ele já sai com a área com a mente um pouco mais aberta para possibilidades. Ele já entende assim os possíveis ramos, né? Lógico, a graduação vai dar um impacto em alguma área específica, ou no design gráfico, ou para mobile, ou para moda, né? Depende muito do curso. Mas o design, em termos de linguagem visual, ele pode trabalhar com moda, design gráfico. O design gráfico tem um leque, que aí você pode trabalhar com identidade de marcas,
com promocional, com embalagem, com sinalização, entende? Com marketing eleitoral também. Você pode trabalhar com design de web, que é o famoso web design, né? Web design. Que está sendo aí, não é que está sendo substituído, mas está sendo aí reclassificado como o X, né? Que é o User Experience. Experience, que também trabalha muito essa questão do design, de como o usuário ele vai percorrer, então vai percorrer aquela rotina até chegar no objetivo que a marca quer, né? Então assim, não é só mais escolher aquela tipografia do conceito da marca, aquela paleta de cor da marca, não. Ele precisa também entender qual o caminho que o usuário vai percorrer para poder ter a experiência que a marca quer, né? Então, até o clique que você dá, o banner que vai aparecer, então tudo isso é o design que faz o planejamento, né? E põe para os programadores, desenvolvedores tangibilizarem lá na tecnologia lá daquele artefato, né? É por isso que eu digo que é química, é como a química, que é tudo, em tudo. Está em tudo. Entendeu? Norton, eu sempre faço duas perguntas para os meus convidados, né? Uma delas, eu acho que você vai ter que trabalhar duas respostas para uma delas. A primeira é: como é a teoria na prática? Só que eu quero que você pense a teoria na prática como gestor e a teoria na prática como designer. Eita, me pegou, né? Pode escolher. Por qual começar? Então, quando você está naquele ambiente operacional, digamos assim, que eu estou tentando só ser didático, né? Tá. Operacional é quem está naquele dia a dia ali e o gestor, né? Então, para a gente poder ter uma divisão mais didática, né? Quando você tem aquela carga teórica, você tem que fazer um alto desafio de entender como você vai tangibilizar aquilo no que você é demandado. Então, por exemplo, se você tem uma carga teórica que é a cor laranja, a teoria te diz que ela faz isso, né, com as pessoas naquela cultura, né, com aqueles indivíduos e tal, tente aplicar, né? E em alguns momentos você vai ter que fazer algumas adaptações, né? Mas você não deixa de usar a prática, você vai remodelando para aquele seu ambiente. E que eu acho que a teoria, ela fornece isso, né? Ela te dá um núcleo e você vai mexendo, né? Você vai mexendo as ferramentas, né? Quando você é gestor, eu acho que muda um pouquinho, porque você trabalha com pessoas, né? E quando você trabalha com pessoas, você tem que ter um pouquinho de carga de teoria, talvez, aí de psicologia, né? Ciências sociais, né? Tudo que é comportamento. E a gente não tem essa formação, né? A gente, na graduação, você não tem não sei nem se a administração tem algumas coisas tipo, né? De comportamento. Então, muda um pouquinho porque são pessoas. Quando você está sozinho, são processos. É você e as ferramentas, né? Mas quando você é gestor, envolve pessoas. Aí quando envolve pessoas, a dinâmica é outra, né? Você tem uma como é que se diz? As variáveis não controláveis, como é que chama? Variáveis não controláveis, Você tem as variáveis não controláveis que realmente você não vai conseguir controlar nunca, porque é um background da vida da pessoa que está trabalhando com você, então você tem que ter né? Tem que ter uma clareza. Eu sempre acho que o diálogo é a melhor forma. Você vai conversando com paciência para conversar aqui ajusta, né? Então, aí eu acho que é isso, né? Isso já ajuda a próxima pergunta, porque isso é quase um conselho. Olhando para a sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? O conselho que eu vou dar é o que eu fiz na graduação. Não posso dizer tudo, né? Mas o conselho que eu dou é assim. Primeiro, eu acho que você tem que ter muita clareza se você está no canto certo, no curso certo. Se você chegar em algum momento de ter dúvida, eu acho que você não precisa, como posso dizer, fazer autocondenações, né? Ou sofrer com aquilo, né? Eu acho que você pode tentar dar aí a virada de chave, né? Mesmo na graduação, e hoje você consegue mudar de curso se você não tiver, né, legal, não estiver assim muito satisfeito, tal.
Mas se você sabe que aquilo ali é o que você quer para aquele momento, aproveite. Não tenha preconceito com a informação. Não tenha preconceito com o conteúdo. Né? Porque tipo, a gente da publicidade é muito comum, no metade do curso a gente escolher, eu quero criação, eu quero mídia, eu quero planejamento. Massa, isso é importante. E é interessante que você faça leituras e tenha experiências para que você saia da universidade como um bom planner, né? Como um bom criativo. Mas você não pode usar isso como argumento para excluir as outras áreas. Para você não querer saber nada de mídia, não querer saber nada de atendimento, não querer saber nada de mídia digital. Entende? Testar, né? Você tá, por que não? Por que não? Então, assim, não tenha preconceito com conhecimento. Eu sempre digo isso. Não tenho. Eu dava aula pro jornalismo, né? Eu dava aula dialogava muito com design, né? Com projeto gráfico. Os meninos disseram, eu odeio o design, eu não quero nem saber do design. Eu fazer isso assim. Eu disse, cara, quando tu for gestor de comunicação, por exemplo, como é que tu vai montar um design? Aí eles ficavam assim, né? Porque ficava muito aquele métier de redação, né? Que é o que desperta mais curiosidade, né? Eu acho, né? Na época despertava, né? Então eles ficavam, né? E tal. E aproveitei muito a universidade. Assim, vai para congresso, para os encontros, para calourada, né? Então, assim, eu aproveitei muito a universidade. Eu estudei bastante, assim. Eu acho que eu estudei, né? Mas aproveitei tudo. Onde tinha um local que cabia o Norton, eu tava lá. Não sabia nem o que era que estava acontecendo, mas eu tava lá. Né? Aí isso ajudou muito a conhecer a universidade, como eu acho que todo mundo precisa conhecer. Né? Então, entender que a universidade, você não pode ter a universidade só como sala de aula, porque ela é muito maior do que isso. Né? É um núcleo importante, é muito importante você estar em sala de aula, mas ela tem uma gama de oportunidades que você precisa aproveitar. Né? É isso. Que belo conselho. E ele realmente aproveitou e aproveita, inclusive, como você evitou. Norton, olha, você falou uma coisa interessante quando você estava dando o conselho, onde você achava que cabia o Norton, lá estava você. E eu acho que essa é a das suas maiores e mais grandiosas características. Assim, você nunca nega presença e ajuda quando você vê que pode contribuir. E eu acho que a universidade precisa de gente como você. Obrigada. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.